Agora vamos fazer um balanço das atividades deste ano com a assistência social, a Secretaria de Desenvolvimento Social aqui de Blumenau, já que hoje é o Dia Nacional também, né, da Assistência Social. Nada melhor do que receber aqui a Patrícia Morastoni Sassi, secretária de Desenvolvimento Social de Blumenau. Muito obrigado pela participação da senhora, Patrícia. Bom dia. Bom dia, é muito bom estar aqui com vocês. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje, o que representa a assistência social para um município como Blumenau, Patrícia? Blumenau é um município que, de fato, reconhece e investe na área da política de assistência social. Uma realidade que, infelizmente, outros municípios não têm a mesma possibilidade. Né? Até porque, hoje, 98% das nossas ações são custeadas pelo município. Então, o município ele tem que realmente ter condições e tem que priorizar essa área, porque é ele que faz. Então, Santa Catarina tem uma política de assistência social forte, mas ela tem por conta do trabalho dos municípios, que realmente, nos últimos anos, temos conquistado muito o nosso espaço. A sociedade tem identificado a importância de ter uma política de assistência social forte. Isso traz qualidade de vida para as pessoas, traz menos violência, traz mais inclusão e traz investimento, sim, porque nós somos também, nós não somos só os que acabam tendo despesas na área da assistência social. São investimentos, e esses investimentos acabam investindo no dia a dia, porque só em Blumenau são quase 98 milhões de recursos, desde a esfera federal, municipal, que acabam entrando no município através dos nossos recursos. Então, é investimento ao mesmo tempo na própria sociedade, na economia do município, que reverte todo esse custo no dia a dia, né? Na compra de alimentos, no pagamento de aluguel, na compra de serviços. Então, a gente também faz essa economia girar no município. Quais são os principais desafios da secretaria aqui na cidade? São vários os desafios, porque ainda a gente é uma política engatinhando, diria assim, que consegue ter reconhecimento municipal, mas a gente não tem a mesma força a nível estadual e federal. A gente tem ainda poucos investimentos, né? Então, precisamos, sim, que o Estado nos reconheça, que, de fato, entenda o seu papel na política de assistência social como coautor. O município não tem obrigação de executar sozinho. Ele é uma política feita a 3 mãos, município, Estado e União, aonde só o município executa, mas nós precisamos que venham investimentos, recursos financeiros do Estado de forma contínua e, de fato, dentro do que prerrogativa que ele tem para executar, e do governo federal igualmente, né? Porque a gente vem aí de anos, desde 2017, para ter uma noção, a gente vem com atrasos de recurso federal, quer dizer, com compromisso, inclusive, pactuado, assinado, dizendo que recursos viriam para nós, cobram a execução desse serviço, que anualmente a gente presta conta desses atendimentos, só que o dinheiro para prestar conta do atendimento não vem. Então, literalmente, eu brinco numa brincadeira séria. É calote, né? Porque quando tu executa, tu é contratado para fazer algo, tu executa, tu presta conta, mas tu não recebe porque tu recebeu um calote.
e passa dos 7 milhões para Blumenau, falando só município de Blumenau. Então, infelizmente, desde 2017, a gente tem essa realidade. Então, é um desafio extremamente grande. Agora, falando em desafio, Jorge, para o município, né, nós temos aí imensos desafios, né? O atendimento à população em situação de rua é um desafio muito grande. E que virou tema em quase todas as cidades do país. Isso mesmo. E que bom que virou tema nacional, porque não é uma realidade do município de Blumenau, é uma realidade que perpassa, inclusive, fora, né? A gente fala, é Brasil. Não é uma questão de Brasil, é uma questão mundial e que, se não tomar providências, só tende a piorar. E falar em providências, sim, é cutucar certas questões que, às vezes, não são faladas. Não adianta discutir política de assistência social. Nós temos que discutir políticas integradas. E política de segurança pública perpassa essa questão. Porque, na maioria, nós temos uma situação que é voltada aí à questão do uso abusivo de álcool e droga, e que muitas vezes acaba virando uma questão de saúde mental, porque, sim, estudos deixam bem claro que o uso abusivo, e seja de qualquer substância, inclusive da maconha, ela traz transtornos psicológicos extremamente sérios, levando à esquizofrenia e outras doenças que agravam, que trazem, inclusive, uma violência, né, uma agressão, uma agressividade muito grande, e também, sim, leva a cometer atos infracionais, por conta aí da necessidade do sustento desse vício. Então, vai muito além da assistência social. Olha, é um problema muito sério, né? Não sei se um morador de rua, mas o drogado que vive na rua, o viciado que vive na rua, é um problema seríssimo e que os municípios têm muita dificuldade para lidar com isso. Aqui em Blumenau são mais de 400 pessoas, né? Segundo o último levantamento. Isso. Que vivem nas ruas aqui na cidade. É um número expressivo, a gente junta 400, né, para ver quantas pessoas são espalhados aí pela cidade. Né? E a gente tem uma realidade bem diferente, né, do que a gente tinha alguns anos atrás, que eram pessoas, muitas vezes, muito mais com a questão do alcoolismo, pessoas com mais idade. Hoje são pessoas jovens, extremamente jovens, com o uso abusivo, principalmente do crack, né, principalmente, que não necessariamente moram na rua, mas permanecem na rua para o uso e como no termo deles, para manguear, né, para conseguir ter recursos para sustentar o seu vício. Então, a gente tem uma gama bem diferente desse perfil, mas quero dizer, Jorge, Blumenau, até outubro, atendeu, pelo Centro Pop, 2.400 pessoas diferentes em situação de rua. E nós temos uma linha de média de permanência no município de 480 a 500 pessoas. Isso quer dizer que esse perfil continua. São pessoas que passam pelo município, não quer dizer que eles permaneçam. Em média, a gente encaminha 80 passagens por mês, para pessoas que passam pelo município e vão adiante, porque a família não está aqui, né? E a gente tem todo esse cuidado. Em Blumenau, acho que o diferencial da política de assistência social não é o que faz o que é assistência social, mas é como Blumenau trata a assistência social através do fazer dos nossos profissionais, que são extremamente comprometidos e que buscam, Jorge, fazer diferente. Nós tivemos uma situação recente, a gente vai estar trazendo nas nossas redes mais tarde um pouco mais esse fato. Nós tivemos a situação de uma mulher angolana aqui que veio
trabalhar para o Brasil, chegou até Blumenau, constituiu família, que não deu certo, e, por diversas situações, parou em condição de rua. E bem agravado, inclusive, com situações de violência. Acabamos, nesse final de semana, toda a nossa equipe do Centro Pop Abordagem Social, num esforço de identificar a família lá em Angola, conversando com a embaixada, nós embarcamos essa angolana para a família, e um reencontro de que era quase impossível, a família desesperada lá, querendo recebê-la de volta e não sabendo como fazer. Teve todo o apoio da nossa equipe, a nossa equipe com apoio tanto da família lá em Angola, quanto da embaixada que fica em São Paulo, e que foi um trabalho a muitas mãos e que conseguimos fazer esse reencontro. Isso é política para pessoa em situação de rua, Jorge. É esses reencontros que, às vezes, as famílias perdem. Nós tivemos situações de usuários de São Paulo, por questão de saúde mental, se perderam da família. Abriram a porta, saíram andando, foram para a rua, acabaram se envolvendo com droga. 6 anos depois, apareceu em Blumenau, e Blumenau não pega e manda embora. Blumenau trabalha para que essa pessoa seja incluída. E a gente reencontra famílias. E faz com que essa pessoa, de fato, não permaneça na rua, mas que fique numa condição de dignidade junto da sua família. Isso é fazer diferente. Isso é política de assistência social de fato. Isso é trabalho com a população em situação de rua. E o papel da assistência social acima de tudo, né? O que muita gente faz é confundir as ações, né? Até onde é papel da assistência social e qual é o limite? Por exemplo, na violência, o que as pessoas reclamam muito? Poxa, tem morador em situação de rua em algumas regiões que reviram tudo lixo, jogam na frente da casa das pessoas, dormem por ali mesmo. Essa situação não é triste, você vê uma pessoa numa situação daquela. Muitas pessoas são violentas, então não adianta nem querer chegar ou conversar ou coisa nesse sentido. E as pessoas pensam, onde é que eu vou? Para quem eu ligo? O que eu faço? Né, em momentos assim. E, Jorge, eu vou ilustrar, porque eu acho que isso é importante, é isso que a gente vem falando. Por exemplo, se eu e você, né, se você for agressivo comigo, tá andando na rua, você chegar até mim e for agressivo comigo, o que eu faço? Eu chamo a polícia, faço um BO contra você e você vai responder. Agora, se eu for uma pessoa de rua e fizer a mesma coisa, se tu for uma pessoa de rua e fizer a mesma coisa comigo, eu chamo abordagem. Qual é a diferença? Se você está sendo agressivo comigo, você tem que ser responsabilizado por aquele ato. E a polícia é uma situação de ameaça. E a polícia tem que tomar providências. Não é a abordagem social. Então, o limite é o limite do direito, inclusive. O direito, ninguém tem o direito de atacar ninguém pela condição dele. Todos nós, para termos cidadania, nós temos direitos e deveres. Não quer dizer que a assistência social não vai dar suporte se ele precisar de moradia, de cuidados. Agora, nós não respondemos pelas obrigações dos nossos usuários. Isso não. Cada um tem que ser responsabilizado. No tanto que, muitas vezes, infelizmente, a gente também sofre ameaças dentro dos nossos serviços, e nós fizemos, sim, boletim de ocorrência, responsabilizamos os usuários, porque isso é cidadania, isso faz parte, inclusive, do nosso trabalho. E, secretária, como é que é a conversa com a polícia nesse sentido, com a PM nesse sentido? Eu tenho relatos de algumas pessoas ali
inclusive comerciantes da Rua 7, que não adianta mais nem ligar, porque eles já conhecem quem é, vão lá, não pode fazer nada, nem vem mais. A própria polícia acaba nos acionando. Por quê? Infelizmente, as nossas leis, e aí vamos, né, dando ordem para quem é de direito às obrigações. A nossa legislação, por uma situação de ameaça, e aí eu não estou falando da população em situação de rua, gente, eu estou falando qualquer ameaça. E aí a gente vive aí brigas de vizinhos, vive uma série de situações, eu acho que a maioria que está nos ouvindo já soube ou teve situações de ameaça e sabe, faz o boletim de ocorrência e vai dizer, nada acontece. Se caso ainda, porque não há pena prevista, né? Faz lá um termo circunstanciado e beleza, acabou. Às vezes, o policial está terminando o relatório dele, o cara que foi pego em flagrante já está saindo pela porta da frente antes do policial, inclusive, né? E acaba tirando sarro daquela condição. Então, infelizmente, a gente tem uma legislação que não dá conta de proteger a sociedade. Essa é a verdade. E aí, quem faz a legislação no nosso país, cada um é no seu nível, mas é o poder legislativo. Então, cobrar de que o poder legislativo cumpra o seu papel traduzindo o que a sociedade quer. A sociedade quer segurança. A sociedade quer um executivo, e aí política de segurança pública é governo do Estado, não é município, de que tenha efetivo, né? Blumenau tem um baixo efetivo, infelizmente, para o município, e ainda que atende região. Então, mas cobrar no âmbito certo. Mas precisamos, sim, de legislações mais claras, mais duras, e que também, no momento que se discute descriminalização das drogas, liberação das drogas, nós estamos indo na contramão do processo, porque é esse o âmbito do negócio, é esse o problema, né? A grande dificuldade de tudo, né? Mudando de assunto um pouco, secretária, saiu uma informação nesta semana do levantamento do IBGE que diminuiu a população extremamente pobre no Brasil. Ou seja, diminuímos um pouco o índice de pobreza no país. Qual é a situação em Blumenau, secretária? Olha, eu vou dizer que e aí a gente pega uma questão da política de assistência social. Lidar com a questão da pobreza é uma das situações. Eu acho que as políticas públicas, e Blumenau tem uma política pública muito fortalecida, que atende, nós temos quase 14, 15 mil atendimentos mês em Blumenau, com mais apoio aí de 2.000 pessoas atendidas pelas OSCs parceiras, com recurso público para essa execução. Então, a política de assistência social está chegando a mais na sociedade, e a sociedade tem feito uso, e a população, sim, tem dado impacto. Eu acho que isso é positivo. Mas eu gostaria de levantar um outro tópico. A política de assistência social, ela não lida só com a questão da pobreza. Ela lida com as vulnerabilidades. E a questão que perpassa essas vulnerabilidades nem sempre está na população de baixa renda, né? A população de média e, inclusive, com um nível de alta renda, acabam, sim, tendo vivências de violações de direitos gravíssimas, como abuso sexual contra crianças e adolescentes, maus tratos e violência física, psicológica a idosos, a pessoas com deficiência. Infelizmente, Jorge, a gente visualiza na política de assistência social, e é muito triste de falar isso, que o ser humano é muito fácil de ser descartado, de ser deixado, de ser largado. A gente passa por cima de uma pessoa que está em situação de rua, mas a gente para quando vê um animal
perdido na rua. A gente para, liga e pede proteção. Nem sempre a gente faz isso com a pessoa. E, igualmente, crianças, adolescentes, cada vez mais sendo tirados do seu seio familiar, largados pelos seus, sofrendo violações. A gente fala muito de violência urbana. A minha preocupação não é abrir a porta de casa e sair para a rua e sofrer violência. Muitas vezes, o medo na assistência social é quando o cidadão chega em casa, fecha a sua porta e sofre violência dentro de casa. E aí, não é o bandido maltrapilho, é o de terno, é o bem vestido, é o bem apessoado. É aquele que chega na rua, o outro olha assim, meu Deus, eu gostaria de ter alguém assim na minha família. Porque a violência, muitas vezes, ela é tão escondida, ela não tem cara, ela não tem rótulo, ela é silenciosa, mas ela igualmente machuca e destrói a sociedade. Temos que abrir o olho para essa situação também, né? E prestar mais atenção no que acontece. Secretária, essa época de final de ano é uma época que desperta muito a solidariedade. Aumenta a procura pela assistência social de pessoas que querem, nessa época do ano, que é um momento que muita gente consegue parar, por isso se vê no momento de fazer uma solidariedade. O resto do ano está muita correria. E aumenta essa procura. O que mais as pessoas procuram na assistência social nessa época? Sim, esse é um momento bem especial e realmente muitas pessoas acabam lembrando da assistência social porque a gente tem aí o contato, né, com a população de baixa renda, nós temos o contato com as OSCs, com as entidades que fazem um trabalho incrível na área social. Os nossos abrigos, né, de crianças, adolescentes, mulher vítima de violência, a população de rua também. Então, acaba sim tendo essa procura. A gente sempre faz a mediação de apresentar às entidades, mas também de lembrar que tem comunidades que também podem receber esse apoio, né? Nós temos aí vários síndicos dos residenciais do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que fazem um trabalho social muito bacana dentro do condomínio, que fazem atividades sociais e que precisam da colaboração. Então, muitas vezes, a gente também indica condomínios do Minha Casa Minha Vida, áreas de regularização fundiária, que a Associação de Moradores também, igualmente, tem um trabalho social muito bacana naquela região e que precisam, igualmente, tanto quanto as entidades, de suporte para fazer as festas de final de ano, de uma ação social dentro daquela comunidade. E a gente acaba fazendo muito essa ponte. Eu faço esse convite, né, a quem está nos escutando, de que, se quiser fazer um momento de alegria. E eu costumo dizer que quando tu doa alguma coisa, tu não doa só aquele bem, aquele momento, mas tu doa também um pouco do teu carinho, do teu amor para o próximo. E as pessoas recebem essa energia boa, gostosa, esse se preocupar com o próximo. Então, é muito importante para quem doa, mas para quem recebe é extremamente grande esse momento. Então, a gente está à disposição para qualquer orientação. E amanhã, na Vila Germânica, tem o encontro do Natal das pessoas atendidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Blumenau. Jorge, eu vou me retratar. Nós temos aqui dia 18. Dia 18. Eu me enganei de 8 para 18, que então, tanta agenda. Semana que vem. Semana que vem. Na Vila Germânica. Na Vila Germânica. E aí eu quero enaltecer a importância da política de assistência social para esse governo. Tanto o prefeito Mário, a vice Maria, eles integram as secretarias no fazer
nosso. E aí a Vila Germânica, com toda aquela magia de Natal, que muitas vezes para a população de baixa renda é difícil de acesso, até parece, poxa, como não? Sim, é difícil ir. É difícil, às vezes, chegar para essa população da periferia, é difícil porque ela não vai conseguir gastar algo para comprar para os seus filhos. Então, sim, na população de Blumenau, nós temos pessoas que não acessam essa possibilidade. Então, a Vila Germânica, através dessa parceria com o governo municipal, com a nossa secretaria, vai dispor todo aquele espaço de forma gratuita para 1.000 usuários da política de assistência social, 1.000 crianças, adolescentes, suas famílias estarão dia 18, na parte da manhã, usufruindo toda aquela magia de Natal do Parque da Vila Germânica. Nós vamos ter apresentações, nós vamos ter lanches, vai ser um momento de refletir a importância do Natal e confraternizar com os nossos usuários. Então, serão aí 1.000 pessoas atendidas pelos CRAs, pelos CREAs do município. E lembrando que as nossas crianças e adolescentes, Jorge, também, em outro momento, eles também têm acesso a tudo isso. Então, essa integração das áreas, esse respeito ao acesso, seja em qual área, de turismo, cultura, esporte, lazer, mas que a nossa população de baixa renda também pode acessar essas áreas, é muito gratificante, é uma honra a gente participar de um governo municipal que tem essa sensibilidade. Com certeza. Então, segunda-feira, dia 18, no período da manhã, Natal, para 1.000 usuários da assistência social em Blumenau, lá na Vila Germânica. Um momento muito especial. Patrícia, obrigado pela participação da senhora aqui na nossa programação de hoje. Agradeço muito, é uma honra. A política de assistência social, ela tem várias atividades, é difícil de falar sobre, porque são inúmeras, né? Mas é um prazer. A gente ia ficar um tempão aqui, né? Com certeza. É um prazer sempre estar com vocês e poder orientar a população e de fato, falar sobre uma política tão importante. Muito obrigada. Patrícia Morastoni Sassi, secretária de Desenvolvimento Social de Blumenau.